Graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos se cuidando, tomando todos os cuidados necessários neste momento de pandemia. Nós estamos aqui novamente neste domingo, abençoado por Deus, para começarmos o nosso culto, obedecendo todas as normas, obedecendo tudo que está sendo falado pelas pessoas que têm essa atribuição, e espero que o culto de hoje seja bênção para cada um que está em casa, está assistindo essa live, que vai assistir essa live posteriormente, pois tudo que é feito aqui é feito para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Abacuque. Nós vamos ler no capítulo 3, versículos de 17 a 19. Abacuque, capítulo 3, versículos de 17 a 19. Assim está escrito: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui hoje. Que o Seu Divino Espírito Santo esteja conosco neste momento, Senhor, nos dando a orientação, Pai, para o culto que vai acontecer a partir de agora, Senhor. Peço, Senhor, que os corações sejam quebrantados, Pai, neste momento, e que todos possam receber a palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Esses versículos, eles são bem conhecidos, né? Muitas vezes nós já ouvimos falar sobre eles. E olhando para o que eles dizem, nós vemos que não importa a situação que nós estamos, nós devemos nos alegrar no Senhor, pois Ele é a nossa fortaleza, Ele é o Deus da nossa salvação. O profeta Abacuque aqui, ele nos mostra, sem sombra de dúvidas, que em nossa tribulação, se nós tivermos a confiança, a alegria no Senhor, Ele vai fazer com que nós passemos por ela de cabeça erguida, altaneiramente. Nós vamos ter problemas? Vamos passar por tribulações? Vamos. Só que com a confiança em Deus, com a alegria no Senhor, nós vamos passar altaneiramente, de cabeça erguida e pronto para o que vier depois. Trazendo isso para o nosso momento, irmãos, nós estamos passando por situações muito difíceis. A todo momento, nós recebemos notícias ou de pessoas que nós conhecemos, ou de pessoas famosas, muitas vezes, a cada vez mais, pessoas do nosso convívio, ou estão doentes, ou infelizmente perderam a vida, estão passando por dificuldades, estão internadas, estão passando por muitas provações, as famílias dessas pessoas também. E aí muitas vezes nós chegamos até a confrontar a Deus, a fazer aquela pergunta básica: Senhor, por que, Senhor? Mas eu gostaria de lembrar a todos que antes de que a gente chegue nessa fase de perguntar, de questionar o Senhor, que nós nos lembremos do Salmo 121, o que está escrito no Salmo 121, nos versículos 1 e 2. Está escrito assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Então, irmãos, nessas horas, nós temos que fazer o quê? Elevar os nossos olhos aos montes, porque de lá vem o nosso socorro vem do Senhor. É fixarmos os olhos no Senhor, orar, conversar com Ele, ter um convívio com Deus, com Cristo. Isso sim é o que vai fazer com que nós passamos por essas situações. O Espírito Santo, orar para que Ele conforte as pessoas que Ele precise confortar, que Ele fortaleça quem precisa ser fortalecido. A nossa oração, como diz em Tiago, ela vale muito a oração do justo, e nós somos justificados em Cristo Jesus. Para terminar, eu gostaria, antes de nós questionarmos a Deus, que nós nos lembrássemos de um trecho, de um louvor do cantor cristão. Agora eu vou ter o momento do pastor José Aparecido. É pastor que lembra de música, canta, né? Eu não vou cantar não, que eu canto muito pior do que o pastor. Então eu vou só ler o que fala o refrão. A música é a Conta as Bênçãos. E a música é assim, no refrão: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Então, gente, antes de nós questionarmos a Deus de por que as coisas acontecem, das coisas que acontecem na nossa vida, lembremos-nos que se nós fôssemos contar as bênçãos que Ele já colocou na nossa vida, os livramentos que Ele já nos deu, se nós fôssemos listar um a um, nós íamos ficar aqui muito tempo e não íamos conseguir terminar, porque muitas vezes nós nem percebemos essas bênçãos e esses livramentos na nossa vida. Elas acontecem, Deus trabalha na nossa vida sem que nós percebamos. Então, irmãos, Ele está no controle de tudo. Que nós possamos confiar e nos alegrar no Senhor, pois é de lá que vem a nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Chamar agora o pastor Clenaldo, ele que vai trazer a palavra para nós hoje. E aí fazer uma oração aqui com ele, a oração para que tudo ocorra tranquilo. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, peço, Pai, neste momento, que abençoe pastor Clenaldo, Senhor. Que o Seu Divino Espírito Santo o encha, ó Pai, faça transbordar, Pai. Que ele possa, Senhor, transmitir a Tua palavra para nós hoje, Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, receber esta palavra e colocá-la em nosso dia a dia, Pai. Que tudo que Ele fale hoje, Senhor, venha de Ti, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos fazendo uma pequena alteração aqui. Vou trazer para cá. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, que todos, mesmo aqueles que não estão com saúde agora, mas que estejam firmes no propósito que o Senhor tem para a tua vida. Que em nome de Jesus, o Senhor possa continuar te usando na obra que Ele tem para você, amém? Hoje eu vou pedir permissão para os irmãos para tirar aqui a máscara, porque nós estamos em poucas pessoas aqui na igreja. A gente está mantendo todos os cuidados, o distanciamento social. Apesar de estarmos aqui na igreja, mas estamos obedecendo aí as normas das autoridades. Enquanto isso, abra sua Bíblia lá em João capítulo 9,
João capítulo 9, ele é um título aí muito extenso, o capítulo 9 inteiro. Na verdade, o texto é muito comprido. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. E o tema dessa noite é o que precisa ser mudado. Né? Não é uma pergunta, tá? Estou aqui fazendo uma afirmação do que precisa ser mudado na minha vida e na sua vida. O texto é uma passagem que está lá em João, que fala a respeito da cura de um cego de nascença. Eu quero ler com vocês, e diz o seguinte, a palavra do Senhor. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus diz isso. Versículo 6. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe: Pois onde está ele? Respondeu-lhe: Não sei. Senhor, nós te louvamos nesta noite e te peço, Pai, que o Senhor ilumine os meus olhos, ó Deus, para que eu possa compreender a Tua palavra, Senhor, e trazer aquilo que o Senhor quer para a Tua igreja nesta noite, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A continuação desse texto é bem interessante, porque envolve um grupo de fariseus daquela época, envolve um grupo de judeus. Nesse cenário a gente vê a atuação do Senhor Jesus, e a gente vê também no contexto os discípulos que estavam ali junto com Jesus. Então a proposta dessa mensagem nessa noite é entender para a nossa vida hoje o que precisa ser mudado em nós, o que precisa ser mudado em mim, o que precisa ser mudado em você, em relação às situações que acontecem nas nossas vidas. Esse é o tema principal dessa mensagem. O que eu preciso mudar? O que eu olho com os olhos, digamos que muitas vezes nós pensamos que são olhos espirituais, mas muitas vezes não são, e que precisam de mudança na minha vida e na sua vida. Jesus, ele estava caminhando e de repente viu um homem. Esse homem era portado de uma cegueira, e aí a primeira coisa que os discípulos fizeram, eles questionaram, eles perguntaram para Jesus, e eles foram incisivos na pergunta: Mestre, aquele cego, por ele estar cego, quem que pecou? Foi ele mesmo, cometeu o pecado? Ou foram seus pais, porque ele é um cego de nascença? Por que teve até uma questão há pouco tempo atrás, que ele é muito engraçado esse tema, né? Bom, se ele pecou, significa dizer que ele pecou no ventre da mãe, então, porque se ele é um cego de nascença. Então a pergunta dos discípulos já é um pouco estranha, e nós vivemos muitas vezes situações em nossas vidas que nós porque aqui quem fez essa pergunta foram os discípulos.
E quem eram os discípulos? Eram aquelas pessoas que estavam aprendendo algo a respeito do reino de Deus. Pessoas que andavam com Jesus, pessoas que estavam... Se fosse nos nossos dias hoje, talvez essa pergunta pudesse vir de dentro da igreja, de um membro, de uma pessoa que está frequentando a igreja e que crê em Jesus Cristo e que entregou a vida dele a Jesus. E talvez entrasse uma pessoa dentro da igreja com cegueira ou com qualquer outro problema físico ali, e nós como membros do corpo de Cristo pudéssemos fazer a mesma pergunta. Olha, aquela pessoa, ela está doente, ela está assim, ela está enferma, ela está debilitada, ela está com um problema físico. Por quê? Quem pecou? Foi ela ou foram seus pais? Veja que eles já foram direto fazendo questionamento. E a gente vive situações por aquele que conhece os nossos pensamentos, que é Jesus. Jesus, ele conhece as nossas atitudes, ele sabe o que nós vamos fazer, qual é a intenção do nosso coração. Ele sabe, inclusive, qual é a resposta a respeito daquilo que nós pensamos. E muitas vezes... O discípulo é uma pessoa que é discipulada, é uma pessoa que é ensinada. Muitas vezes são pessoas que conhecem a palavra de Deus e às vezes fazem perguntas um tanto estranhas quanto essa que os discípulos perguntaram. Veja que os discípulos, tudo bem, eles estavam no processo de mudança. Eles estavam vivendo um momento em que Jesus estava ensinando para eles acerca do reino dos céus. Então eles estavam num processo de aprendizado e que eles foram também ensinados acerca de comportamento. Jesus ensinou não só acerca de reino dos céus, mas também de como eles deveriam se comportar. A respeito do perdão, a respeito do respeito, a respeito de como deveria tratar as pessoas. Ele ensinou tantas coisas, ele nos ensina até hoje. E hoje nós vivemos numa sociedade, talvez seja esse o motivo pelo qual eles fizeram essa pergunta capciosa, porque nós vivemos hoje num contexto onde a gente fica tentando ajustar as nossas questões espirituais em cima daquilo que é politicamente correto, ou em cima daquilo que os nossos pais ensinaram, ou em cima daquilo que a sociedade diz que é correto, ou daquilo que a mídia diz que é correto, ou daquilo que as pessoas dizem que deve ser seguido como moda, como comportamento ou como estilo de vida. Então isso entra em vários aspectos da nossa vida cristã, e que isso, de certa forma, muitas vezes no nosso julgamento, precisa ser mudado. Rodrigo pregou esses dias atrás a respeito do meu eu. O meu eu, ele quer fazer uma série de coisas que nem sempre é a vontade de Deus. A carne, o corpo, o desejo humano, ele quer fazer coisas, ele tem pensamentos, ele tem ideias, e que Jesus veio justamente para quebrar essas barreiras. São barreiras que nós, independente da época que elas ocorrem. Veja que aqui nós estamos falando num período lá do princípio do Novo Testamento, e eles viviam um contexto cultural, o contexto de Israel, o contexto de Jerusalém, o contexto romano, é diferente talvez do nosso contexto, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Significa dizer que se Deus é o mesmo lá, no tempo dos discípulos, se Jesus é o mesmo no tempo dos discípulos, Ele é o mesmo hoje, e Ele quer nos mudar hoje. Assim como Ele mudou aqueles discípulos, Ele mudou a vida dos discípulos, Ele transformou, e Ele quer trazer transformação para a minha vida e para a sua. E aqui no texto aconteceram algumas mudanças. E a primeira é que eu acho que nós devemos trazer como regra de comportamento, de mudança para nós, é a mudança de deixar de sermos preconceituosos.
Porque havia, o que é preconceito na verdade? O preconceito, ele é uma opinião e um sentimento que eu tenho e que eu faço e eu dou essa opinião minha sem fazer um exame crítico. O preconceito é isso. Eu tenho preconceito às vezes com algumas coisas que eu não sei nem a fundo o que significa aquilo, mas eu não aceito, né? Então tem coisas que as pessoas não aceitam, isso o preconceito gera intolerância. E nós, como igreja, nunca devemos cair nesse erro. Quando Jesus viu aquele cego pela primeira vez e os discípulos que estavam ali com ele, eles tinham a questão do pecado naquela época associado a alguma deficiência física na vida das pessoas. Era comum isso, porque a sociedade impôs naquela época, a religião daquela época, o farisaísmo daquela época, entendia que uma pessoa que tivesse um problema físico, seja ele qual fosse, era a origem de algum pecado que aquela pessoa fez, ou era a origem de um pecado que havia cometido os seus pais. Lembramos que muitas vezes o pecado pode ser sim um resultado, né, uma doença física pode ser sim um resultado de um pecado cometido, e isso não é descartado. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que os discípulos não conheciam aquele cego, não conheciam a família daquele cego, não conheciam a vida daquela pessoa, e a primeira coisa que eles fizeram foi apontar o dedo para aquele cego e dizer: olha, esse homem está cometendo pecado, ou cometeu pecado, ou seus pais pecaram. Então é um preconceito que talvez tenha surgido por parte dos fariseus, porque os próprios fariseus aqui no capítulo 9, do versículo 13 em diante, começa uma série de questionamentos. E eu quero ler depois esse texto, esse restante de texto junto com vocês, para que vocês entendam o quanto preconceituoso ou preconceituosos eram algumas pessoas. E Jesus veio para quebrar isso. Ele talvez tivessem sido preconceituosos até a forma pela qual Jesus curou esse cego, que não é uma forma muito comum. A Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, gerou ali um lodo, um barro, pegou esse barro, passou no olho do cego e falou para aquele cego: vai lá no tanque de Siloé se lavar e você vai ser curado. Então os preconceituosos naquela época, olhando Jesus fazer esse tipo de coisa, começaram a acusar Jesus até de pecador, que aqui no versículo 16, a gente viu aqui, por isso alguns fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E aqui no versículo 16 diz que houve uma discussão entre eles. Então, eles entenderam o seguinte: olha, Jesus também é pecador. Eles entenderam que aquele homem também era um pecador. Eles entenderam que no versículo 31, por exemplo, se a gente ler aqui, eles tinham, olha só o que é o preconceito, o que é a opinião, que muitas vezes nós formamos, às vezes até dentro da igreja. O versículo 31, eles, fariseus e os judeus dizendo, aqui nesse caso são os judeus que estão dizendo no versículo 31, eles estão dizendo com toda a certeza: sabemos que Deus não atende a pecadores. Mentira! Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Gente, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Se isso que ele está dizendo aqui no versículo 31 fosse uma verdade, significa que Deus não ia atender ninguém no mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo vive no pecado. Nós somos origem de uma geração de pecados que veio lá desde o Éden. Então nós somos, sim, nós erramos, nós temos, imagina se todo aquele que faz a vontade de Deus, ele deixa de ser um pecador, não existiria igreja na face da terra. Então o preconceito aqui foi muito forte por parte dos judeus e dos fariseus, e a Bíblia, pelo contrário, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, por minha vida e por vocês.
Então é uma grande mentira que está sendo contada aqui. E aí, nós como igreja hoje, precisamos abrir mão de muitos preconceitos que criamos, seja de uma igreja ou seja de igreja nenhuma. Às vezes você pode estar pensando, mas eu saí da minha igreja porque lá na igreja tinha um irmão, uma irmã que apontava o dedo e falava isso, falava aquilo. Ou tem uma pessoa que eu conheço que ela não frequenta igreja nenhuma, mas ela entende que Deus é assim, assim, assado. Também está errado. Então veja que nós temos que estar abertos àquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus comunica, aquilo que Deus fala através das Escrituras Sagradas. Essa sim deve ser uma grande verdade sobre as nossas vidas. Jesus, a Bíblia diz que Jesus nos ama mesmo sendo ainda pecadores. Olha só que interessante, e Ele veio, a Bíblia diz que Jesus veio para tirar esse peso, Ele vai levar o nosso peso muitas vezes pode ser sim o nosso pecado, e Ele veio para nos ajudar a carregar esse fardo, a carregar esse peso. A Bíblia diz que o nosso fardo, quando nós estamos com Jesus, ele se torna leve. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, na verdade, você deixa de apontar o dedo e você passa falando: Senhor, tem misericórdia da minha vida, para que eu possa entender as coisas deste mundo e possa andar nos teus caminhos. O amor de Deus, ele vai ajudar a sermos pessoas melhores. Se a Bíblia diz que Deus amou o mundo, e se antes eu era do mundo, significa que Deus me amou a tal ponto de que eu, quando entrego minha vida para Jesus, automaticamente, se eu entreguei de verdade, eu deixo de ser preconceituoso, eu deixo de ser orgulhoso, eu deixo de apontar o dedo para o erro do meu irmão, da minha irmã, ou daquele que ainda não conhece a Jesus. Eu deixo uma série de coisas e começo a olhar com os olhos de Jesus, e os olhos de Jesus são olhos de amor. São olhos de bênção, são olhos... Romanos capítulo 2, versículo 11, por exemplo, diz que porque para com Deus não há acepção de pessoas. A Bíblia diz que para com Deus não existe nem rico nem pobre, nem aquele que fez um erro pequeno ou aquele que fez um erro grande. Então a segunda mudança é que eu queria revelar para você nessa noite, e através da palavra de Deus, é que você tem que deixar Jesus se revelar a você. Deixa Jesus se revelar a você e não as suas ideias, os seus pensamentos, as suas opiniões. Não, mas eu aprendi assim. Eu tenho dito isso muitas vezes, né? Às vezes a gente traz algo de berço, de família, de concepção de mundo, de ensinos acadêmicos, ensinos que a gente teve numa sociedade corrompida, e a gente entende aquilo como verdade, e a gente não aceita mais nada. E quando Jesus vem trazendo algo novo para a minha vida e para a tua vida, a gente tem os ouvidos tapados, os olhos fechados, e a gente passa a ter uma cegueira, não igual à cegueira desse cego de nascença, mas uma cegueira espiritual, porque eu estou fechado, eu estou isolado, e eu crio uma barreira, e tudo que alguém for falar para mim, eu não entendo mais como verdade. Jesus, ele havia se revelado ao mundo muito antes do Novo Testamento, lá em Isaías capítulo 53, se você puder depois, abra a sua Bíblia. Isaías capítulo 53 inteiro fala da revelação daquele que viria a ser o mestre, aquele que viria ao mundo, e hoje muitas pessoas não acreditam em Jesus, e mesmo vendo os milagres que ele faz. Por falar em milagre, eu quero louvar a Deus pela vida do Pedrinho, que eu creio que Jesus tem feito um milagre na vida do Pedro. E vocês que estão na live que não conhecem o Pedro, manda uma mensagem para nós vamos mostrar para vocês quem é o Pedro, e mostrar aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Talvez a gente pudesse olhar para a vida do Pedrinho e falar assim: olha, quem pecou? Foi o Pedrinho ou foram seus pais? É preconceito isso, meus irmãos. E Jesus, ele veio para tirar isso, ele veio para falar assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele mesmo falou nesse texto que eu li, que eu sou a luz do mundo.
E ele veio para trazer luz para o mundo. E isso que aconteceu com os fariseus poderiam ter tido uma outra visão. Os fariseus poderiam ter olhado para o que Jesus fez na vida daquele cego. E talvez os fariseus pudessem ter visto de uma forma diferente, ter falado assim: olha, glória a Deus pela vida desse cego, glória a Deus pela vida da família dele, glória a Deus porque veio alguém que está fazendo uma mudança, porque não é fácil ser cego de nascença, não é fácil fazer aquilo que muitas vezes os médicos não fazem, e às vezes precisa de um milagre sobrenatural, e foi o que aconteceu aqui nesse contexto. Então Jesus fez algo sobrenatural, e aí os fariseus preferiram colocar desculpas. Até hoje tem pessoas que veem os milagres que Jesus faz na vida das outras, mudanças que Jesus faz na vida de um irmão ou de uma irmã, de um seu vizinho que segue a Cristo, e às vezes coloca desculpa: não, porque aquela igreja é para roubar dinheiro, é porque é para dar dinheiro para o pastor, é porque essa pessoa está cega, é porque essa pessoa está no caminho errado. Não, é porque Jesus veio para fazer um milagre, uma grande mudança nas nossas vidas. E a gente prefere, muitas vezes, pessoas preferem colocar desculpas. Os judeus mesmo, quando viram esse cego curado, a primeira coisa que eles falaram foi o seguinte: olha, eu não acredito nesse Jesus que vocês estão dizendo que curou o cego, porque nós estamos aguardando o Messias. Eles estão aguardando o Messias até hoje. Versículo 29 fala sobre isso. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é. E, contudo, me abriu os olhos. Eles acreditavam, versículo 28, eles o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Então eles estavam dizendo o seguinte: eu vi que Jesus fez um milagre, eu vi que a vida dele mudou, eu vi que a vida da família dele mudou, mas eu não quero Jesus. Isso me entristece muito, porque a gente pode ouvir falar o que quiser de Jesus, mas até hoje eu não vi nenhum lugar, nenhum processo contra Jesus, porque Jesus fez algo de ruim para a vida de alguém. Jesus, ele só faz coisas boas nas nossas vidas. Se ele talvez não tiver feito nada na sua vida, faça como Jesus fez com esse cego depois. Apenas creia que ele é o Filho de Deus. Foi o que Jesus, numa conversa que ele teve, que aí seria a mudança que aconteceu, é que esse cego, ele não tinha olhos físicos, humanos, para enxergar as coisas que nós enxergamos no aspecto humano, mas ele teve um encontro pessoal com Jesus, e aquele cego, através daquele encontro, ele não passou somente a enxergar com olhos físicos, mas ele passou a enxergar com olhos espirituais. E eu quero que você veja essa mudança que Jesus fez na vida daquele cego, que você possa também enxergar com olhos espirituais. Uma coisa é minha necessidade física, outra coisa é a minha necessidade espiritual. E eu posso dizer para vocês nessa noite: necessidade espiritual é só Jesus que consegue preencher, na minha vida e na sua vida. Ninguém mais. Você pode bater em qualquer porta, você pode ir para qualquer lugar, você pode fazer qualquer tipo de trabalho, você pode buscar deuses em todos os lugares desta terra, você pode procurar um Deus em qualquer meio que você puder encontrar, mas se você não encontrar Jesus, você não encontrou ninguém. Se você não encontrar Jesus, a sua vida nunca será transformada. Creia nisso. Eu quero ler com vocês do versículo 13 até o versículo 34, tá? E depois a gente conclui. E eu quero, tudo isso que eu falei para vocês, ele começa no versículo 13, porque os fariseus começam a fazer uma série de interrogatórios a respeito daquele cego que teve uma vida transformada por Deus. E olha só o que eles fizeram. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Olha só,
A Bíblia não diz quem foi que levou. Vocês sabem muito bem que Jesus, ele era seguido por multidões. Muitas pessoas seguiam a Jesus. E naquele dia em que que levaram Jesus até aquele cego, era um sábado. Foi neste sábado que Jesus fez o milagre na vida deste cego. E os fariseus então, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver ao que lhe respondeu, e ao que respondeu o cego, né? Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Olha que coisa simples. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele faz grandes coisas nas nossas vidas de uma forma muito simples. Ele pode transformar a sua vida, talvez você lendo somente um único versículo da palavra dele, porque ele tem poder para isso. Por isso, alguns dos fariseus diziam, os fariseus agora dizendo: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Dá uma olhada aqui. Eles eram legalistas, eles entendiam que o sábado era maior do que qualquer outra coisa, e eles entenderam que estava tudo errado, e que aquele cego não deveria ter sido curado naquele sábado. Eles diziam, e outros diziam o seguinte: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E aqui, irmãos, houve uma dissensão, e dissensão aqui na palavra de Deus é uma discussão, é um quebra-pau, é uma briga. Eles começaram a brigar entre eles não aceitaram aquilo. Muitas vezes os cristãos, eles são perseguidos, mas Deus é tão bom que muitas vezes eles brigam entre eles, e nós glorificamos a Deus entre nós. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Então o cego entendeu que Jesus era um profeta. Por que o cego entendeu que Jesus era um profeta? Porque Jesus ainda não havia tido um encontro pessoal com esse cego. Ele apenas curou, ele apenas fez um milagre na vida dele. E o texto continua dizendo: não acreditaram os judeus que ele fora cego, e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Olha, irmãos, tem coisas que as pessoas buscam evidências, e elas procuram buscar entender as coisas que Deus faz. E olha, muitas vezes Deus faz coisa na minha vida e na sua vida que eu acho que é melhor você não procurar entender não, viu? Você vai se dar mal. Porque a Bíblia diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Deus, ele faz do jeito que ele quiser. Então não adianta você querer entender Deus, seja cristão ou não cristão, seja judeu ou fariseu. Você não vai querer entender, porque Deus não é uma pessoa que ele vai se revelar a todo mundo da forma que eu quero ou da forma que você quer. Então o que eles fizeram? Eles falaram assim: bom, já que a gente não conseguiu resposta com o cego, nós vamos lá na casa dele. Nós vamos procurar para os pais dele, porque os pais dele frequentam a nossa igreja, então os pais dele devem dar uma resposta melhor. E aí eles interrogaram. Versículo 19, e este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego, como pois vê agora? Começou a perguntar. Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Interessante, né? Lógico que sabe, são os pais. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Deu uma paulada de resposta aqui para os fariseus. Por quê, irmãos? É aquilo que eu acabei de falar. Deus, quando ele age na minha vida e na sua vida, ele age no sobrenatural, e a gente quer a resposta do natural, de como que foram as coisas. Mas aí ele falou assim: ó, ele é maior de idade, você pode ir lá e pergunta, ele sabe responder, ele tem boca, ele vai responder para vocês. E aí no versículo 22, isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. Qual era o medo que eles tinham? É que se os pais do cego, confessassem a Jesus Cristo como Salvador, eles seriam até expulsos da sinagoga judaica a qual eles frequentavam. E é por isso que eles disseram: ele tem idade, vai lá perguntar para ele. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Gente,
Jesus, quando Ele faz uma obra na nossa vida, e Ele pode fazer na sua vida, e eu creio nisso, talvez Ele vai mudar coisa na sua vida, que você vai falar assim, eu não sei como é que Deus fez isso, mas agora eu sou uma nova pessoa, eu sou transformada, e eu sei que Ele fez isso na minha vida, e Ele tem poder. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, tá? Perguntaram-lhe, pois, quem que te fez Ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu de novo, já vos disse, não atendeste, por que quereis ouvir outra vez? O cara estava ficando nervoso, né? Falou, gente, eu estou enxergando, para de me encher aqui, para de ficar me perturbando. E aí ele, no versículo 27, ele falou, porventura, querei-vos também tornar-vos seus discípulos? Olha só que pergunta que ele fez. Falou o seguinte, olha, Jesus Ele me curou, provavelmente eu vou ser um discípulo dele. Agora, vocês estão fazendo esse monte de perguntas, vocês estão querendo ir para a igreja também? Vocês estão querendo seguir a Jesus? Vocês estão querendo ver as obras que Jesus fazem? E aí eles ficaram injuriados, né? Que é o versículo 28. E o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Olha só que coisa. E aqui entra o que eu estava falando no começo. O preconceito ele é tão grande, e Jesus ele está trazendo algo tão novo e tão maravilhoso aqui, e as pessoas não estão percebendo que Jesus muitas vezes está agindo na vida delas. Jesus ele está, tem um texto lá em Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, né? Apocalipse 3:20, se alguém ouvir a minha voz, né? E abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Gente, Jesus está com o coração, a porta, o caminho aberto, tudo aberto para vocês. E muitas vezes a gente fica com um monte de questionamento para seguir a Jesus, e a gente fica perguntando, mas se eu for para a igreja hoje, como é que a igreja é? Como é que é tal coisa? Pode isso? Pode aquilo? Não, eu não vou para a igreja porque tal igreja tem que usar isso, tal igreja tem que mudar aquilo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo, minha amiga que está ouvindo essa live, venha para a igreja do jeito que você está. Jesus ele vai te receber do jeito que você é, com pecado, sem pecado, cego, enxergando, de muleta, se arrastando. Jesus quer te ouvir, quer te curar, quer te transformar. Então o cego aqui já estava até evangelizando os fariseus. Falou, você quer seguir Jesus? Vem comigo. E aí eles falaram no versículo 31, com um grande grau de sabedoria, que não tinha nada de sabedoria aqui nesses fariseus, porque eles falavam assim, sabemos que Deus não atende a pecadores. Eles conheciam alguma coisa de Deus falando isso? Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Na verdade, deixa eu falar uma coisa para você, Deus atende todo aquele que clama e busca a Ele. Se você buscar Ele com pecado, sem pecado, se você se entregar e entregar a tua vida para Ele, Ele vai atender sim o seu clamor. Ele está aberto, viu? A atender o seu clamor. E desde que há mundo, versículo 32, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas ele retrucaram, tu és nascido em todo pecado e nos ensina-nos a nós, e os expulsaram. Expulsaram o cego dali, daquele questionário, aquele monte de pergunta, aquele interrogatório, né? Parecia que estava acontecendo um negócio muito ruim, pelo contrário, estava acontecendo algo muito bom, mas tem algo muito melhor que acontece logo em seguida. O que é? Jesus, lembra que eu falei que Jesus ele faz uma mudança completa na nossa vida? Ele não faz metade, ele não faz pela metade, ele não vai te dar uma bênção de cura hoje, e eu creio que Ele pode fazer isso, e Ele vai te abandonar. Ele vai te dar uma bênção de cura, vai fazer um milagre na tua vida, e Ele vai continuar todos os dias com você, te transformando, se revelando a você, que é o que Ele fez aqui no versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele está dizendo assim, você crê em mim? Você crê em Jesus? E ele respondeu, quem é, Senhor? Para que eu nele creia. Está vendo que ele não conhecia ainda totalmente a Jesus Cristo? E Jesus falou no versículo 37, já o tens visto e é o que fala contigo. Às vezes, Jesus ele está falando com a gente há tanto tempo, meu irmão, minha irmã.
Você que talvez não entregou a tua vida para Jesus ainda até hoje. Talvez Deus tenha falado tanto no seu coração, na sua vida, no seu pensamento aí. Ou quando você coloca o travesseiro na sua cama e se deita. E quando você fecha os olhos, talvez você tenha falado tanto com Deus. Talvez você tenha buscado tanto a Deus e não tenha encontrado em lugar nenhum. Talvez esteja acontecendo com você o que aconteceu com esse cego. Talvez você tenha sido uma pessoa cega espiritual. Você enxerga o mundo em verde e amarelo, colorido, tudo bonitinho. Mas o mundo espiritual que Jesus quer que você enxergue, talvez seja a hora de você abrir os seus olhos para o mundo espiritual. Foi o que aconteceu aqui. E aí quando ele teve esse verdadeiro encontro com Jesus, no versículo 38, e eu quero terminar aqui no versículo 38, ele diz assim: então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. O que Jesus quer da sua vida e da minha vida é isso, que você creia nele e que você adore a ele. A Bíblia diz que ele está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele teve um encontro com uma mulher samaritana, e nesse encontro que ele teve com ela, ele falou exatamente isso. Talvez você seja um adorador do Senhor Jesus, já há muitos anos na sua vida, na sua casa, no seu lar. Talvez você tenha sido esse tempo todo um bom homem, uma boa mulher, um bom vizinho, uma boa vizinha, não sei. Talvez o que você precisa é ter esse encontro, e Jesus precisa se revelar a você. Que você possa entregar a sua vida para Jesus, assim como esse cego. Talvez você tenha até sido curado através de um milagre do Senhor, e você tenha virado as costas para Ele. E Jesus, Ele só quer a nossa adoração, Ele não quer seu dinheiro, porque tudo é dele já, a sua vida é dele, os seus filhos são dele, a sua casa é dele. Ele não precisa de mais nada, Ele precisa somente de uma mudança. E a pergunta que eu faço para encerrar essa live nessa noite é: o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, e o que precisa ser mudado em mim e em você? Nós precisamos mudar alguma coisa. Os fariseus, eles não quiseram a mudança. Os judeus não quiseram a mudança. Mas eu quis a mudança na minha vida. Muitos irmãos quiseram a mudança na vida deles. Os discípulos, eles foram impactados por Jesus, e depois de algum tempo a gente viu o que eles fizeram. Foram grandes pregadores, grandes ministros do Evangelho. Pedro, no primeiro sermão lá em Atos capítulo 3, mais de 3 mil almas foram convertidas através do impacto que Jesus teve na vida dele. E tempos depois, muitos deles continuaram a ser usados através do Senhor Jesus e através dessa palavra que foi pregada. Então Jesus, ele tem algo muito especial na minha vida e na sua vida. E o que eu preciso e o que você precisa é ser mudado. Você precisa de mudança. Você precisa se fazer uma reflexão, que você possa nessa noite, depois que terminar essa live, fala com Deus. Ore ao Senhor. Fala: Senhor, não importa se você é cristão ou não. Pode ser que você seja um crente aí que está frequentando a igreja há tanto tempo, mas nunca mudou, porque você tem preconceitos a respeito de religiosidades, a respeito de coisas que você pensa que tem que ser do jeito que você pensa. Deixa de pensar como você pensa e pare a pensar da forma como Deus pensa, porque aí a sua vida vai ter uma transformação, e é essa mudança que Jesus quer para você. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa noite. Se você puder fechar os seus olhos, se não, continue como está. Senhor, nós te louvamos nesta noite, ouvimos a tua palavra, Senhor, e que teu Espírito Santo, ó Deus, eu sei que falou ao meu coração e também falou ao coração dos meus irmãos, Senhor. Que toda mudança que nós precisamos, Senhor, nós possamos ter um impacto muito grande, muito forte em nossas vidas, ó Deus. Que tudo aquilo que eu tenho sido resistente à voz do Espírito Santo, Senhor, que o Senhor possa mudar na minha vida, na vida dos meus filhos, na minha casa, na vida dos meus irmãos, na vida do meu pastor, Senhor.
Muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado, Pai. Nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, Pai, para entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus, nesta noite. Senhor, nós entregamos a nossa casa, os nossos bens, tudo aquilo diante de Ti, Senhor, para que o Senhor faça uma transformação em nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos, Pai. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos use, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, Pai. E que tudo que nós pedimos, Senhor, o Senhor já nos presenteou com a Sua presença em nossas vidas, Senhor. Continue nos abençoando, Senhor. Abençoa, Senhor, nossos irmãos que estão passando por doenças, que precisam de um milagre nesse momento de pandemia, Senhor. Por aqueles que ainda continuam nos hospitais, Senhor. Pela vida do Pedrinho, Senhor, continua restaurando ele. Continua, Senhor, restaurando a vida do pai do Romil, Senhor. Continua restaurando, Senhor, aqueles pedidos que foram feitos no grupo de oração da Tua igreja, Pai. E, Senhor, continua, além de tudo, Senhor, derrama uma bênção especial sobre a vida daqueles que estão ouvindo esta live, Senhor. Que o lar de cada um possa ser transformado, mas antes, Pai, que possa haver uma mudança em nossos corações, que possa haver uma mudança de atitude, Senhor, e tem que começar comigo, meu Pai. Que em cada um de nós, Senhor, comece com cada um de nós, porque quando começar conosco, Senhor, nós mudamos todos que estão à nossa volta, Senhor. Por isso que eu te peço, Pai, continua conosco, nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana, Senhor, na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, Senhor, lendo a Bíblia, meu Pai, nos revestindo do Teu poder e da Tua autoridade, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida dos nossos pastores, Senhor. É o que eu te peço. Abençoa a vida dos nossos diáconos, Senhor. Abençoa a vida, Senhor, daqueles que estão fazendo a Tua obra nesta igreja, Senhor. Que o Senhor possa revesti-los com todo o poder e autoridade que o Espírito Santo nos concede, Pai. Por isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.